João era um garoto de 14 anos que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. A pequena cidade onde vivia, com suas ruas de paralelepípedos e casas simples, era o lar de muitos, mas para ele era um lembrete constante das dificuldades que enfrentava. Desde a morte repentina dos pais em um acidente trágico, a vida se tornara uma luta diária para manter o lar e cuidar da irmã caçula, Ana. A casa em que moravam, um modesto imóvel de 2 quartos, tinha uma aura de nostalgia. As paredes, uma vez cheias de risos e brincadeiras, agora ressoavam com um silêncio profundo, interrompido apenas pelo som das risadas distantes das crianças que brincavam na rua. João costumava se perder em suas memórias, lembrando-se das tardes ensolaradas em que seus pais o levavam para o parque. Agora, as lembranças eram apenas ecos de um passado feliz que parecia distante. Ana, com apenas 8 anos, era a luz da vida de João. Ele a amava profundamente e fazia o possível para protegê-la. A pequena tinha um espírito vibrante, capaz de iluminar até os dias mais sombrios. No entanto, a vida não havia sido gentil com ela. Recentemente, Ana começou a se sentir mal, queixando-se de dores constantes. João, preocupado, a levou a um médico, e a notícia que recebeu mudaria suas vidas para sempre. Com a voz embargada, o médico anunciou que Ana sofria de uma doença rara que exigia um tratamento intensivo e caro. As palavras pareciam ecoar em sua mente, tornando-se uma melodia de desespero. João sentiu o chão se abrir sob seus pés. A sensação de impotência o envolveu como um manto pesado. Como poderia custear o tratamento que sua irmã tanto precisava? Sem recursos, sem um plano, ele sentiu a pressão aumentar em seu peito. A rotina de João, que já era exaustiva, tornara-se ainda mais desafiadora. Ele tentava equilibrar a escola, as tarefas domésticas e a responsabilidade de cuidar de Ana, enquanto a preocupação constante com a saúde dela o consumia. Ele se esforçava para mostrar um semblante de normalidade, mas a angústia se tornava um fardo a cada dia que passava. No fundo de sua mente, a única pergunta que persistia era: como ele conseguiria salvar a irmã? A situação financeira da família se tornara crítica. O que antes eram preocupações menores, como a compra de materiais escolares ou um lanche no fim de semana, agora se transformaram em questões de sobrevivência. João sabia que precisaria encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Ele já tinha tentado pequenos trabalhos de jardinagem e limpeza, mas nada parecia o suficiente. O medo de perder Ana era uma sombra constante, uma lembrança do que poderia acontecer se ele não agisse rapidamente. Quando João olhava para Ana enquanto ela dormia, a fragilidade de sua saúde o assombrava. Ele se sentava ao lado dela, segurando sua mão pequena e fina, tentando absorver a força que restava em sua irmã. O brilho nos olhos de Ana, que costumava refletir alegria e curiosidade, agora estava ofuscado pela dor e pelo cansaço. Cada dia sem o tratamento a deixava mais fraca, e a sensação de urgência pulsava em suas veias. Com a determinação nascida do desespero, João sabia que precisava agir. O amor que sentia por Ana se tornava uma chama ardente dentro dele. E naquela noite, enquanto olhava pela janela, pensou em todas as possibilidades. Ele precisava ser criativo, encontrar uma solução que pudesse fazer a diferença. Com uma ideia ainda borbulhando em sua mente, ele fechou os olhos e se permitiu sonhar. Talvez houvesse uma maneira de arrecadar o dinheiro necessário para salvar a irmã. A manhã seguinte chegou com um céu nublado, refletindo o estado de espírito de João. Ele acordou antes do sol, o silêncio da casa ecoando em sua mente. Após preparar um café simples, sentou-se à mesa, onde o cheiro do pão torrado lembrava os tempos mais felizes. Ana ainda dormia, seu rosto sereno contrastando com a tempestade de preocupações que se aglomerava dentro dele.
Após um rápido café da manhã, João decidiu que era hora de levar Ana ao médico novamente. Ele queria entender melhor a condição dela, especialmente após as últimas consultas que só haviam trazido mais perguntas do que respostas. Com um beijo suave na testa da irmã, ele a acordou, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Ana, querida, vamos ao médico. Preciso que você se vista, está bem? Ela piscou, ainda sonolenta, mas seu sorriso iluminou o ambiente. Era esse sorriso que dava força a João, que fazia o mundo parecer um lugar mais suportável. Ele vestiu sua camisa mais limpa, pegou a mochila que ainda continha algumas lições inacabadas da escola e juntos partiram para o consultório. A espera no consultório foi tortuosa. Cada minuto parecia uma eternidade. João segurou a mão de Ana enquanto ela brincava com os dedos dele, um gesto inocente que o acalmava um pouco. Ele tentava desviar a mente das incertezas, mas cada vez que olhava para o relógio, seu coração disparava. Quando finalmente foram chamados, a médica, uma mulher gentil com um olhar que transparecia empatia, os recebeu. O ambiente, com suas paredes brancas e cheias de gráficos, parecia um mundo à parte. João sentiu uma mistura de esperança e medo quando sentou-se ao lado de Ana. A médica examinou Ana com cuidado, fazendo perguntas sobre os sintomas e analisando os exames anteriores. A cada palavra que saía de sua boca, o coração de João parecia afundar. Após alguns minutos, a médica pediu que Ana se deitasse para um exame mais detalhado. João observou enquanto a médica fazia perguntas à irmã, tentando manter a atmosfera leve, mas o desespero estava começando a se formar em seu peito. Finalmente, a médica se virou para João, seu rosto sério. Ele sabia que a notícia não seria boa. João, preciso ser honesta com você. A condição da Ana é mais grave do que pensávamos. Ela foi diagnosticada com uma doença rara, que requer um tratamento intensivo e caro. Sem esse tratamento, infelizmente, não posso garantir que ela se recuperará. As palavras da médica ecoaram em sua mente como um trovão. O ar parecia ter desaparecido do ambiente e a sala se transformou em um vácuo em que nada mais existia. João sentiu que o mundo ao seu redor desmoronava. A visão de Ana, tão pequena e vulnerável na mesa de exame, era como um golpe no estômago. As lágrimas começaram a surgir em seus olhos, mas ele rapidamente as afastou. Não podia mostrar fraqueza na frente da irmã. O que eu preciso fazer? Perguntou, sua voz tremendo. A médica explicou o tratamento e os custos envolvidos. João tentava absorver cada palavra, cada número, mas tudo parecia distante, como se estivesse ouvindo de fora. A realidade era insuportável. Ele se perguntou como conseguiria juntar o dinheiro necessário. Com um nó na garganta, ele agradeceu à médica e saiu do consultório, puxando Ana para perto. O caminho de volta para casa era um borrão de emoções. Cada passo pesava e o desespero crescia. Enquanto caminhava, seu olhar se fixava no chão, e a imagem da irmã se tornava uma lembrança que ele precisava proteger a qualquer custo. Ao chegarem em casa, a casa parecia mais fria do que nunca. João viu Ana se acomodar no sofá, seus olhos ainda brilhantes, mas a luz parecia mais distante. Ele se sentou ao lado dela e a abraçou com força. Está tudo bem, Ana? Vamos encontrar um jeito. Ele falava para si mesmo, mais do que para ela. Com a mente confusa, ele refletiu sobre como poderia arrecadar o dinheiro. Cada ideia que surgia parecia insuficiente. Ele olhou para Ana, adormecida no sofá, e uma determinação crescente começou a surgir dentro dele. Não importava o que fosse necessário fazer. Ele encontraria uma maneira de salvar sua irmã. Com o coração pesado, mas a mente focada, ele começou a formular um plano. O amor por Ana se tornava sua única motivação, sua única esperança em meio à tempestade que se formava em sua vida. A noite se estendeu como uma sombra pesada sobre João, enquanto ele se sentava à mesa da cozinha.
a luz fraca da lâmpada iluminando apenas o suficiente para que pudesse ver o rosto de Ana adormecida no sofá. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo ocasional estalo do aquecedor e o farfalhar das folhas lá fora, onde o vento começava a soprar. Com a mente inquieta, ele revisava tudo o que havia aprendido sobre a condição de Ana, sobre os tratamentos que precisariam ser feitos e o quanto custariam. Sentado à mesa, João sentiu a pressão do mundo sobre seus ombros. Olhando em volta, cada item da casa, cada brinquedo esquecido no canto, cada objeto que uma vez trouxera alegria, agora parecia um lembrete da luta que enfrentavam. Ele pensou em sua infância, em momentos de felicidade e a dor de saber que isso poderia se acabar muito em breve. O peso do desespero se tornou quase insuportável e a ideia de perder Ana o deixava paralisado. Mas, em meio à escuridão, uma centelha de determinação começou a brilhar. Ele não poderia permitir que isso acontecesse. Ana precisava dele e ele faria o que fosse preciso para salvar a irmã. Sem mais delongas, decidiu que era hora de agir. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de arrecadar o dinheiro e o mais rápido possível. João se levantou da mesa e começou a caminhar de um lado para o outro na sala. O que ele poderia fazer? A ideia de trabalhar em meio a pessoas que o olhassem de forma estranha não era atraente, mas ele não tinha outra escolha. A pressão de encontrar uma solução era insuportável. Pensou em seus colegas de escola, muitos dos quais tinham empregos de meio período, mas ele não tinha como competir com eles. O que poderia fazer que fosse diferente? Foi então que uma ideia começou a tomar forma em sua mente. João se lembrou de uma vez em que viu um artista de rua cantar em um parque local. Ele não tinha talento musical, mas a ideia de usar sua voz para algo mais parecia intrigante. Por que não tentar? Ele poderia cantar em semáforos, oferecer uma lavagem de vidros, qualquer coisa que chamasse a atenção e despertasse a compaixão das pessoas. Mas, para isso, ele precisaria de coragem. Ele pegou papel e caneta e começou a anotar tudo o que poderia fazer. Lavar vidros nos semáforos, cantar para arrecadar dinheiro. Com cada palavra escrita, a determinação crescia. Mas a ideia de se expor ao ridículo o assustava. O que aconteceria se as pessoas rirem dele? E se ninguém quisesse ajudar? Cada pergunta era uma espada em seu coração, mas ele se lembrou do sorriso de Ana, de como ela sempre acreditava nele. Ele precisava se lembrar do que estava em jogo. Enquanto isso, o sol começava a nascer no horizonte, trazendo uma nova luz ao dia. João acordou Ana, que ainda estava sonolenta, e a encorajou a se vestir. Ele a levou para o café da manhã, onde ela comeu um pão com manteiga, distraindo-se com histórias de aventuras que ele inventava para fazê-la rir. Ele precisava que ela estivesse feliz, mesmo que por um breve momento. E assim, enquanto a irmã sorria, seu coração se enchia de esperança. Após o café da manhã, João decidiu que era hora de ir às ruas. Eles foram até a esquina mais movimentada da cidade, onde carros passavam constantemente. O coração de João estava acelerado enquanto ele olhava ao redor, tentando encontrar coragem. Ele observou outras pessoas que lavavam vidros e se perguntava como conseguiram vencer a timidez. Com um último olhar para Ana, que observava com curiosidade, ele respirou fundo e decidiu que não havia como voltar atrás. "Está na hora, Ana. Vamos começar", ele disse, tentando transmitir confiança, mesmo que estivesse tremendo por dentro. Ele se aproximou de um carro que parou no sinal vermelho e, com um sorriso nervoso, começou a lavar os vidros. A princípio, o silêncio era opressivo e a vergonha o envolvia como um cobertor. Mas quando o motorista lhe lançou um olhar curioso, uma pequena faísca de esperança surgiu em seu peito. Ele se esforçou ao máximo para fazer um bom trabalho, enquanto Ana se posicionava ao lado dele, segurando um cartaz que dizia: "Ajude, por favor,
Minha irmã precisa de tratamento. Os primeiros minutos foram difíceis. O motorista do carro à sua frente parecia indiferente, mas João não desistiu. Ele sorriu, cantou uma melodia simples que lembrava as músicas que Ana costumava ouvir. Quando o sinal virou verde e o carro começou a se mover, João sentiu um misto de frustração e determinação. Ele não podia parar. Precisava tentar mais uma vez. Ele continuou a mover-se de carro em carro, recebendo olhares de espanto e compaixão. Embora os primeiros dias tenham sido lentos, aos poucos, algumas pessoas começaram a parar e ouvir. Cada doação que recebia, por menor que fosse, era um passo em direção ao seu objetivo. Enquanto o dia avançava, João percebeu que, mesmo em meio ao desconforto e à incerteza, havia um sentimento de propósito. Cada música que cantava e cada vidro que lavava traziam um novo motivo para continuar lutando. Ao final do dia, João e Ana contaram as moedas que haviam arrecadado e, embora ainda estivessem longe do objetivo, havia uma sensação crescente de que a mudança era possível. A determinação de João se solidificou e ele prometeu a si mesmo que não desistiria. Ele sabia que tinha um longo caminho pela frente, mas aquele era o primeiro passo em sua jornada. O sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, enquanto João e Ana caminhavam para casa, exaustos, mas com os corações um pouco mais leves. Ao chegarem, Ana se sentou no sofá, cansada, mas ainda sorridente. A visão dela descansando, com a cabeça apoiada na almofada, trouxe a João um momento de paz em meio ao turbilhão de emoções que o cercava. Ele se sentou ao seu lado e, enquanto ela fechava os olhos, ele pegou o cartaz que usaram durante o dia. Nele estava escrito: "Ajude, por favor, minha irmã precisa de tratamento." A frase parecia ecoar em sua mente, lembrando-o do propósito que o impulsionava. Ele olhou para Ana, a pequena guerreira que lutava contra uma batalha tão grande. Ela precisava dele, e ele estava decidido a continuar. No dia seguinte, João acordou cedo, determinado a aprimorar sua abordagem. Ele se lembrou das músicas que sempre amou, aquelas que faziam seu coração bater mais rápido, e decidiu que iria mesclar sua paixão pela música com a arrecadação. A ideia de cantar em vez de apenas lavar vidros parecia mais alinhada com quem ele era. Ele rapidamente fez uma lista de músicas que poderia cantar e, enquanto o dia amanhecia, ensaiou em seu quarto, imitando os movimentos de artistas que admirava na televisão. Ao levar Ana para a escola, ele notou que o clima estava mudando. O ar estava mais fresco e as folhas começavam a mudar de cor, anunciando a chegada do outono. Era uma época de transformação. E João sentiu que sua própria vida estava começando a mudar também. Depois da escola, ele decidiu ir a um parque próximo, onde havia mais movimento, mais pessoas que poderiam ouvir sua música. Com o cartaz em uma mão e o coração na outra, ele se posicionou em um canto movimentado do parque, perto de um lago onde crianças brincavam e famílias faziam piqueniques. A atmosfera era vibrante e a energia ao redor parecia promissora. Ao olhar para as pessoas ao seu redor, João percebeu que todos estavam envolvidos em suas próprias vidas. Mas, se conseguisse capturar a atenção deles, talvez pudesse fazer a diferença. Ele começou a cantar. A música ecoava em seu peito e, ao abrir a boca, algo inesperado aconteceu. Uma onda de coragem tomou conta dele. As palavras que saíam eram um pedido silencioso, uma súplica não só para ajudar Ana, mas também uma expressão de tudo que ele sentia. O medo, a esperança, o amor, tudo se transformou em uma melodia que reverberava pelo ar. As primeiras notas atraíram a atenção de algumas pessoas que passavam. João viu olhares se voltando para ele. E, em vez de se sentir tímido, sua confiança cresceu. Ele se lembrou do sorriso de Ana e cantou com mais intensidade.
Para sua surpresa, um pequeno grupo começou a se formar ao redor dele, alguns batendo palmas e outros sorrindo, animados com a performance improvisada. A música continuou a fluir e João se sentiu mais vivo do que nunca. Ele cantou com paixão e a conexão que estabelecia com o público o incentivou. Cada aplauso e sorriso que recebia era um combustível que o motivava a seguir em frente. Quando terminou a primeira canção, ele olhou para as pessoas à sua volta, sentindo-se um pouco mais leve. Depois de cantar por mais algumas horas, João se sentou em um banco, ofegante, mas radiante. Ele havia arrecadado uma quantia significativa de dinheiro, mais do que esperava. Mais importante ainda, ele havia se sentido ouvido, visto. Ele não era apenas um garoto que estava lutando, ele era um artista, alguém que tinha algo a oferecer ao mundo. Enquanto contava as moedas, ele percebeu que sua jornada estava apenas começando. Cada canto, cada doação, era um passo mais perto de conseguir o tratamento para Ana. Ele estava começando a entender que, mesmo que o caminho fosse difícil, havia beleza na luta, na música e na união que ele estava criando com as pessoas ao seu redor. Com uma nova determinação, ele voltou para casa e encontrou Ana sentada à mesa, fazendo lição de casa. Ele a observou por um momento, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma nova esperança. Ao vê-la, uma ideia surgiu em sua mente. Se ele pudesse fazer um show, talvez conseguiria arrecadar ainda mais dinheiro. Ele se lembrou de como, em sua escola, organizavam eventos e festivais. E se ele pudesse fazer algo semelhante, mas desta vez algo voltado para ajudar Ana? Era uma ideia ousada, mas talvez fosse o que ele precisava para dar o próximo passo em sua jornada. "Ana!", ele disse, a animação em sua voz chamando a atenção dela. "E se fizéssemos um show, um festival para arrecadar dinheiro para o seu tratamento?" Os olhos de Ana brilharam. "Um show? Eu posso dançar?", exclamou, pulando da cadeira. João sorriu, sentindo a energia entre eles crescer. Ele sabia que precisaria de ajuda, mas com Ana ao seu lado, sentia que poderia enfrentar qualquer desafio. O entusiasmo de João e Ana se espalhou pela casa como uma luz quente em um dia de inverno. Com a ideia do festival pulsando em suas mentes, eles se sentaram juntos na mesa da cozinha, com papel e caneta à disposição, prontos para dar vida ao plano. A energia entre eles era contagiante, uma chama de esperança que iluminava a escuridão que pairava sobre suas vidas. "Precisamos de um nome legal para o festival", sugeriu Ana, mordendo o lápis, sua expressão concentrada. João riu, achando adorável como a irmã se empolgava com cada nova ideia. Eles passaram um tempo brainstormando, tentando encontrar um nome que capturasse o espírito do evento e a razão pela qual estavam organizando tudo. "Que tal Festival da Esperança?", propôs João, imaginando os sorrisos e a solidariedade que poderiam surgir. "Adorei", Ana respondeu, sua animação visível. "E podemos pedir para as pessoas trazerem doações em vez de vender ingressos." Assim, a ideia começou a tomar forma. Eles listaram todos os itens que precisariam: uma localização, equipamentos de som, cartazes para divulgação e, claro, artistas que poderiam se apresentar. A empolgação os mantinha motivados e cada item que riscavam da lista era um passo mais próximo de fazer o festival acontecer. Com a lista em mãos, João decidiu que precisava de ajuda. O primeiro passo foi falar com seus amigos da escola. Ele reuniu um pequeno grupo durante o intervalo e apresentou a ideia do festival. Os olhares de surpresa logo se transformaram em sorrisos, e em pouco tempo ele estava cercado por colegas que se ofereciam para ajudar. "Eu posso trazer meu violão", disse Lucas, um amigo que sempre se destacou na aula de música. "E eu posso fazer os cartazes", completou Sofia, uma garota cheia de ideias criativas. João sentiu seu coração aquecer. O apoio que estava recebendo era mais do que ele esperava.
Enquanto a empolgação crescia, ele percebeu que não estava sozinho nessa jornada. Estava rodeado por amigos dispostos a se unir em torno de um propósito comum. Nos dias seguintes, a palavra se espalhou pela escola e pela vizinhança, e a equipe cresceu. Eles se reuniram todas as tardes, discutindo ideias e organizando tudo o que precisavam. Cada reunião era uma oportunidade para reforçar a esperança que crescia no coração de João. E Ana, sempre ao seu lado, se tornava a fonte de inspiração que ele precisava. O festival foi marcado para um sábado, 2 semanas após o planejamento inicial. O local escolhido foi um parque comunitário, um espaço amplo que poderia acomodar várias pessoas. Com a data se aproximando, a ansiedade de João começou a crescer. Havia tantas coisas a fazer e apenas um tempo limitado. Uma tarde, enquanto preparavam os cartazes, Ana observou seu irmão com um olhar sério. "Você está nervoso, não é?" Ela perguntou, inclinando a cabeça de lado. João hesitou, mas decidiu ser honesto. "Sim, Ana, e se não der certo? E se as pessoas não aparecerem?" Ana sorriu, seu olhar cheio de confiança. "Você está fazendo isso por mim. Eu acredito que vai dar certo. E além disso, nós temos muitos amigos ajudando. Não estamos sozinhos." A sabedoria dela fez com que João se sentisse mais leve. Ele precisaria lembrar da força que tinha ao seu lado. Durante os dias que se seguiram, cada novo dia trazia um sentimento de urgência, mas também um aumento na expectativa. A equipe estava comprometida e cada um trazia suas habilidades únicas, contribuindo para a realização do festival. Quando o dia do festival finalmente chegou, o céu estava claro e ensolarado, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. O parque foi decorado com balões coloridos e mesas foram montadas para exibir as doações e alimentos que seriam oferecidos. Amigos e familiares começaram a chegar, suas vozes se misturando em uma sinfonia de alegria e esperança. João, vestindo uma camiseta que dizia Festival da Esperança, estava nervoso, mas a presença de Ana ao seu lado trouxe um sorriso ao seu rosto. Eles caminharam juntos até o palco improvisado que haviam montado, onde artistas de várias partes estavam prontos para se apresentar. "Olá a todos!" João começou, pegando o microfone com as mãos tremendo, mas o olhar firme. "Obrigado por estarem aqui hoje. Estamos organizando este festival para ajudar minha irmã, Ana, que precisa de tratamento. Cada doação que vocês fizerem vai ajudá-la a se recuperar e continuar cantando e dançando como ela sempre fez." As palmas e os gritos de apoio que se seguiram encheram seu coração de gratidão. Ele se sentiu conectado a cada pessoa na multidão, a cada amigo que se juntou para ajudar. A energia era palpável e ele percebeu que aquele festival era mais do que uma arrecadação de fundos. Era uma celebração da vida, da esperança e do amor. Assim, com a apresentação de cada artista, os risos e as emoções aumentavam. A atmosfera estava carregada de alegria, e João não podia deixar de sentir que cada nota cantada, cada música tocada, trazia um pouco mais de esperança para sua vida e para a de Ana. Quando Ana subiu ao palco para dançar durante uma das apresentações, João sentiu lágrimas de emoção escorregando pelo seu rosto. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, a jornada deles estava apenas começando, e a união que haviam criado com os outros era uma força poderosa. Aquele festival não era apenas uma tentativa de arrecadar dinheiro, mas uma prova de que o amor e a esperança podem unir as pessoas em tempos de dificuldade. O festival continuou ao longo da tarde, e João sentiu que a energia ao seu redor era contagiante. As risadas das crianças, os aplausos entusiasmados do público e o brilho nos olhos de Ana, enquanto dançava no palco, criaram uma atmosfera mágica. Ele se lembrava de todos os momentos difíceis que havia enfrentado até ali, e agora estava imerso em uma onda de amor e apoio que o envolvia como um abraço acolhedor.
Cada apresentação no palco era um passo mais perto do objetivo. Músicos locais, amigos da escola e até mesmo alguns vizinhos participaram, todos animados em contribuir com seu talento para a causa. João observava do lado do palco, sua alegria crescente a cada canção. Ele não podia deixar de sentir que a luta de sua família estava tocando as vidas de todos ao seu redor, unindo pessoas de diferentes caminhos em uma única jornada. Quando chegou a vez de João se apresentar, o nervosismo tomou conta dele novamente. O palco estava repleto de amigos, familiares e estranhos, mas o sorriso encorajador de Ana no público o tranquilizou. Ele respirou fundo, sentindo a vibração da música no ar e o amor pulsando ao seu redor. Ele pegou o microfone e, com a voz trêmula, começou a cantar uma canção que sempre o emocionou. Era sobre luta e esperança, uma expressão de tudo o que ele estava sentindo. À medida que as notas saíam de sua boca, ele viu as pessoas se moverem ao som da música, seus rostos iluminados com sorrisos. João sentiu que estava tocando não apenas os ouvidos, mas também os corações de todos ali. Enquanto cantava, uma onda de emoção o envolveu e ele pôde ver o impacto que estava criando. Algumas pessoas estavam visivelmente emocionadas, enxugando lágrimas de alegria e esperança. Ao terminar a música, uma salva de palmas irrompeu e ele sorriu agradecido. Aquele momento era um testemunho de que sua luta e sua música estavam ressoando e que juntos estavam criando algo muito maior do que ele imaginara. Após a sua apresentação, João desceu do palco e se juntou a Ana. Ele a abraçou e os dois se sentaram juntos, observando o festival em plena ação. O calor da comunidade estava ali e por um instante eles se permitiram sonhar. O sonho de um futuro em que Ana estaria saudável, correndo e dançando sem se preocupar com nada. O dia seguiu e as doações começaram a crescer. As caixas que haviam colocado para arrecadar fundos estavam se enchendo rapidamente. João e Ana não podiam acreditar no que estavam vendo. A generosidade das pessoas era impressionante, e eles se sentiram honrados e gratos por estarem rodeados por uma rede de apoio tão forte. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons dourados e laranjas, João subiu novamente ao palco para fazer um anúncio. Ele queria agradecer a todos os presentes, mas também queria compartilhar uma nova ideia que havia brotado em sua mente. Pessoal, começou ele com um sorriso radiante. Hoje foi um dia incrível e isso só foi possível graças a cada um de vocês. Mas eu tenho uma proposta, e se fizermos do Festival da Esperança um evento anual? Um dia para celebrar a vida, a música e a solidariedade. A multidão aplaudiu e gritou em apoio à ideia. João sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Aquela comunidade estava se unindo não apenas por Ana, mas por todos que enfrentavam lutas semelhantes. Era um momento de transformação, de esperança e de união. Naquela noite, quando as estrelas começaram a brilhar no céu, João e Ana estavam exaustos, mas incrivelmente felizes. Eles contaram as doações e ficaram surpresos ao ver que haviam arrecadado o suficiente para cobrir o tratamento de Ana, além de um montante extra para ajudar outras crianças na mesma situação. A luta ainda não tinha acabado, mas naquele momento, tudo parecia possível. Enquanto se preparavam para ir para casa, Ana olhou para João e disse: "Você viu como todo mundo se divertiu? E olha quantas pessoas se juntaram para nos ajudar." João assentiu, seu coração cheio de gratidão. Eles haviam criado algo bonito e significativo juntos, e a jornada deles estava apenas começando. A partir daquele dia, o Festival da Esperança se tornaria uma tradição, um símbolo de amor e união que continuaria a crescer e a inspirar outros a se juntarem em suas próprias lutas. Assim, enquanto caminhavam para casa, as estrelas brilhando acima deles, João e Ana sentiam que a vida estava prestes a se transformar em algo maravilhoso. Juntos,
Eles haviam enfrentado desafios, superado obstáculos e, mais importante, encontrado esperança em meio ao caos. Nos dias que se seguiram ao festival, a vida de João e Ana começou a se transformar de maneiras que nunca imaginaram. O sucesso do evento não apenas arrecadou fundos suficientes para o tratamento de Ana, mas também trouxe uma onda de apoio e amor da comunidade. Mensagens de encorajamento e ofertas de ajuda começaram a inundar a casa deles. O telefone não parava de tocar, e os vizinhos frequentemente apareciam com comidas e gestos de carinho. Ana, agora com um brilho especial nos olhos, estava mais animada do que nunca. As risadas voltaram a preencher a casa, e mesmo nas horas difíceis, o otimismo se espalhava. O tratamento de Ana estava agendado para a próxima semana, e a expectativa era palpável. Embora João soubesse que o caminho à frente não seria fácil, ele se sentia fortalecido pela experiência recente e pela rede de apoio que havia construído. Na manhã do dia do tratamento, uma mistura de ansiedade e esperança pairava no ar. João acordou mais cedo, preparando um café da manhã especial para Ana. Ele queria que ela se sentisse amada e apoiada. Ao sentar-se à mesa, com um sorriso no rosto, ele notou que Ana estava mais calma do que o normal. "Estou pronta, João", disse ela, segurando a mão dele com firmeza. "Nós conseguimos isso juntos." A jornada até o hospital foi repleta de conversas e risadas. Eles discutiram sobre o festival, as pessoas que haviam ajudado e como seus amigos estavam animados para o próximo evento. A alegria em suas vozes contrastava com a gravidade do que estavam prestes a enfrentar. Ao chegarem ao hospital, o ambiente era um pouco intimidador. As paredes brancas e o cheiro de desinfetante eram novos para eles, mas a determinação de Ana permaneceu inabalável. Ela segurou a mão de João enquanto caminhavam pelo corredor, seguindo as placas que indicavam o caminho para a sala de tratamento. "Estou nervosa, mas também animada", Ana confessou, olhando para o irmão. "Sei que isso vai me ajudar." João sorriu, seu coração se enchendo de orgulho pela força de sua irmã. Ele a encorajou, relembrando-a do apoio que tinham de todos que estavam torcendo por ela. Assim que entraram na sala de tratamento, um enfermeiro simpático os recebeu e começou a explicar o processo. Ele explicou cada etapa, garantindo que Ana soubesse o que esperar. Ana ouvia atentamente, mas João notou que, apesar do conhecimento, havia um leve tremor em suas mãos. Para acalmá-la, ele começou a cantar uma de suas músicas favoritas, aquela que havia apresentado no festival. A melodia suavizou o ambiente e Ana sorriu, seus olhos brilhando com amor e gratidão. Após alguns momentos, o tratamento começou. João segurou a mão de Ana enquanto ela se preparava, sua expressão de determinação mantendo a coragem em alta. O processo foi longo, mas a música e a presença de João ajudaram a amenizar o medo que Ana sentia. Durante o tratamento, João pensou sobre o que havia aprendido com a jornada até ali. Ele se lembrou do festival, do apoio da comunidade e do amor que tinham um pelo outro. A força de Ana era uma fonte de inspiração, e ele se sentiu privilegiado por estar ao seu lado. Ele percebeu que a luta dela não era apenas dela. Era uma luta que unia toda a família, amigos e a comunidade. Enquanto o tratamento prosseguia, a equipe médica conversava com eles, explicando cada passo do processo. As palavras deles eram reconfortantes e Ana começou a se sentir mais à vontade. Ela fechou os olhos e, seguindo a sugestão de João, começou a imaginar um futuro onde poderia voltar a dançar livremente. Após algumas horas, o tratamento finalmente chegou ao fim. João estava exausto, mas o sorriso de Ana fez com que tudo valesse a pena. Quando a equipe médica terminou, eles pararam para dar um tchau entusiasmado e Ana agradeceu a todos pela ajuda e apoio. Ao saírem do hospital, o céu estava azul e ensolarado, e João olhou para Ana, que caminhava com mais leveza do que antes. Ela parecia um pouco cansada,
mas havia uma nova luz em seu olhar. "Fizemos isso", exclamou Ana, sorrindo com entusiasmo. "Agora só falta eu ficar boa." João riu, seu coração cheio de alegria. Ele sabia que ainda havia um caminho pela frente, mas aquele primeiro passo já era um grande avanço. Eles voltaram para casa, onde a família os aguardava. Ao entrarem, foram recebidos com abraços e palavras de encorajamento. A casa estava cheia de amor e esperança, e naquele momento tudo parecia possível. As semanas seguintes foram dedicadas à recuperação de Ana. João estava ao lado dela a cada passo, sempre incentivando-a e ajudando-a a se manter positiva. Eles assistiam a filmes, liam juntos e, em suas horas livres, João compunha novas músicas, inspirando-se na força de Ana e na jornada que estavam vivendo. Cada dia era uma nova oportunidade para se aproximarem do objetivo de Ana de estar saudável novamente. A luta deles se tornara um símbolo de perseverança, e João sabia que, independentemente dos desafios futuros, eles estavam prontos para enfrentá-los juntos. O amor entre eles havia se fortalecido e cada momento juntos se tornava uma celebração da vida e da esperança. À medida que Ana se recuperava, a vida começou a retomar um certo grau de normalidade. João e Ana estavam mais unidos do que nunca, e o ambiente em casa era cheio de esperança e risadas. Contudo, a luta estava longe de terminar, e novos desafios logo surgiriam. Ana ainda precisava de acompanhamento médico e tratamento regular. Embora os primeiros dias após o tratamento tenham sido encorajadores, a realidade de sua condição não podia ser ignorada. As visitas ao hospital se tornaram uma parte rotina de suas vidas, e cada consulta trazia uma nova onda de ansiedade. João notou que Ana estava lidando com emoções complexas, a alegria pela melhora e a preocupação com o futuro. Uma manhã, enquanto eles tomavam café da manhã, Ana olhou para João, seu semblante preocupado. "Eu tenho medo, João. E se o tratamento não funcionar? E se eu nunca voltar a dançar como antes?" A pergunta deixou João sem palavras por um momento. Ele sabia que a incerteza era uma parte difícil da jornada, mas também tinha visto a força de Ana em ação. "Olha, Ana", começou ele tentando encontrar as palavras certas. "A vida é cheia de desafios, mas lembre-se de que estamos nisso juntos. Você tem uma força incrível e o apoio de todos nós. Não importa o que aconteça, você nunca estará sozinha." Ana sorriu, mas ele pôde perceber a sombra de dúvida em seu olhar. Depois do café, eles decidiram fazer uma caminhada pelo parque, um de seus lugares favoritos. O sol brilhava e a brisa suave era refrescante. As árvores estavam começando a florescer, simbolizando um novo começo. Enquanto caminhavam, João teve uma ideia. "E se nós fizéssemos um novo festival para arrecadar fundos para a pesquisa de tratamentos que poderiam ajudar não apenas você, mas outras crianças também?" Ana parou, sua expressão se iluminando. "Isso seria incrível, um evento para aumentar a conscientização e ajudar outras pessoas." A ideia rapidamente ganhou força. Eles começaram a planejar outro festival, desta vez com um foco mais amplo: ajudar outras crianças que enfrentavam lutas semelhantes. A equipe do primeiro festival estava empolgada para se envolver novamente, e as reuniões se tornaram uma combinação de brainstorming e pura empolgação. Enquanto trabalhavam no festival, Ana começou a sentir uma nova energia. O projeto parecia dar a ela um propósito renovado. Com cada reunião, a ansiedade que antes a dominava começou a se dissipar, substituída por um senso de esperança e determinação. No entanto, nem tudo eram flores. Durante uma das consultas médicas, a equipe médica trouxe notícias que deixaram João e Ana preocupados. O tratamento estava avançando, mas a recuperação de Ana não seria tão rápida quanto esperavam. Ela teria que passar por mais sessões e lidar com efeitos colaterais que a deixariam fisicamente debilitada. A notícia caiu como uma bomba.
No caminho de volta para casa, o silêncio entre os irmãos era palpável. Ana olhou pela janela, observando as árvores passarem, enquanto uma expressão de desânimo tomava conta de seu rosto. Eu não sei se consigo fazer isso de novo, ela murmurou, quase como se falasse consigo mesma. João sentiu seu coração apertar. Ele queria ser forte por Ana, mas também se sentia sobrecarregado pela preocupação. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Ana. E você não precisa passar por isso sozinha. Estamos todos aqui por você. Ana suspirou, mas ele percebeu que suas palavras não eram suficientes para confortá-la. Ao chegarem em casa, decidiram dar um tempo. Cada um precisava processar as emoções à sua maneira. Enquanto Ana se recolhia para o seu quarto, João se sentou no sofá, seu coração pesado. Foi então que decidiu que precisava agir. Ele buscou o apoio dos amigos que haviam se juntado a eles no primeiro festival. Se todos se unissem novamente, poderiam criar algo ainda maior. Não apenas para ajudar Ana, mas também para oferecer esperança a todos que lutavam contra doenças. João enviou mensagens para todos, explicando a situação de Ana e como o novo festival poderia servir de alicerce para apoio e conscientização. As respostas foram instantâneas. Todos estavam prontos para ajudar, oferecendo suas habilidades, tempo e recursos. Aquela conexão forte e a solidariedade dos amigos trouxeram um alívio ao coração de João. Durante as reuniões de planejamento, Ana começou a se abrir sobre seus medos e ansiedades. O apoio dos amigos, a energia criativa e a empolgação ao planejar o festival trouxeram de volta um pouco de sua alegria. Ela percebeu que não estava sozinha na luta e que juntos poderiam fazer uma diferença real na vida de outras crianças. Com o apoio da comunidade e a força renovada que encontrou na colaboração, Ana começou a se sentir mais esperançosa. Embora os desafios ainda estivessem à frente, a certeza de que tinham um propósito maior trouxe uma luz ao final do túnel. Eles estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse, juntos, como sempre foram. Com a nova determinação de Ana e o apoio da comunidade, os preparativos para o segundo Festival da Esperança começaram a tomar forma rapidamente. O entusiasmo era palpável em cada reunião, e a energia positiva que permeava o ambiente era contagiante. João sentiu que, finalmente, estava em sintonia com a missão que tinham, e Ana parecia revigorada, como se cada pequeno passo fosse um lembrete de que a luta estava longe de ser em vão. A equipe se reuniu no parque onde o festival anterior tinha ocorrido. Enquanto caminhavam pelo local, cada um começou a compartilhar suas ideias. João sugeriu que incluíssem várias atividades: apresentações de música, danças, comidas típicas e até uma corrida beneficente. Ele sabia que a diversidade de atrações poderia atrair mais pessoas e, consequentemente, mais doações. Ana, com um sorriso nos lábios, começou a organizar uma apresentação especial de dança, onde ela e algumas amigas se apresentariam. No entanto, à medida que os dias avançavam, Ana começou a enfrentar uma batalha interna. Os efeitos colaterais do tratamento eram mais intensos do que ela imaginara. Às vezes, as energias dela estavam tão baixas que mal conseguia sair da cama. Apesar disso, a visão do festival a mantinha motivada. Ela sabia que o evento poderia fazer uma diferença significativa na vida de muitas crianças. Certa noite, enquanto João trabalhava em um cartaz para o festival, ele ouviu um leve batido na porta. Era Ana. Com um olhar de preocupação, ela se sentou ao lado dele. "João, começou hesitante. "Estou tendo dificuldades. Algumas vezes sinto que não sou forte o suficiente para isso." João parou o que estava fazendo e a olhou nos olhos. Ele sabia que, por trás daquela força que todos viam, havia uma vulnerabilidade. "Ana, você é incrível. O que você fez até agora é inspirador. Lembre-se de que não precisa carregar todo o peso sozinha. Estamos juntos nisso." Ela sorriu,
Mas o brilho nos olhos dela estava ofuscado pela incerteza. Eu só quero que tudo dê certo. Não quero decepcionar ninguém. Você nunca poderia nos decepcionar, respondeu João com firmeza. O que importa é sua força e sua coragem. O festival é sobre todos nós, e você é a razão pela qual estamos fazendo isso. Ana se sentiu um pouco mais encorajada, mas ainda havia uma sombra de dúvida. João sabia que precisava fazer algo para reforçar a confiança dela. Na manhã seguinte, ele organizou um pequeno grupo de amigos para que eles se reunissem na casa de Ana. Quando ela os viu, o sorriso dela se alargou. A presença deles a encheu de alegria e a fez perceber que ela não estava sozinha nessa luta. Os amigos trouxeram lanches, materiais para cartazes e, mais importante, palavras de encorajamento. Eles se sentaram juntos na sala, planejando as atividades do festival e decidindo como poderiam se envolver. A energia do grupo fez com que Ana esquecesse, mesmo que por um instante, as dificuldades que enfrentava. Cada riso, cada ideia compartilhada a fazia sentir-se mais viva, mais conectada. Enquanto o grupo discutia, ela se lembrou de um momento especial que tinha vivido no primeiro festival e a ideia de criar algo novo e significativo começou a florescer. Que tal fazermos um mural da esperança? Sugeriu Ana, com um brilho nos olhos. As pessoas poderiam deixar mensagens para outras crianças, palavras de força e apoio. A ideia foi recebida com entusiasmo. Todos se animaram e logo estavam traçando planos para o mural. Ana sentiu seu coração se aquecer com a ideia de unir tantas vozes e experiências. Era uma forma de eternizar a luta e a força de cada pessoa. Um símbolo de que ninguém estava sozinho. À medida que os dias se transformavam em semanas, os preparativos para o festival começaram a acelerar. O entusiasmo crescia e Ana se esforçou ao máximo para participar de tudo, mesmo quando a fadiga ameaçava a derrubar. A energia que a rodeava a incentivava, e João estava sempre ao seu lado, garantindo que ela se cuidasse e não exagerasse. Finalmente chegou o dia do festival. O parque estava adornado com balões coloridos, mesas cobertas de delícias feitas por membros da comunidade e um palco montado para as apresentações. A atmosfera estava elétrica e o sol brilhava radiante, como se celebrasse a vitória do amor e da esperança. João e Ana estavam no centro de tudo, observando a movimentação. Ele a viu sorrir ao ver crianças brincando, pessoas conversando e a música enchendo o ar. Era um momento mágico, num testemunho da força da comunidade e do amor que todos tinham por ela. Olha só, Ana, você consegue sentir? É a energia do festival, exclamou João, sua voz cheia de entusiasmo. Ana assentiu e, ao olhar para o rosto dos que a cercavam, sentiu uma onda de gratidão. Eles estavam todos juntos, lutando por algo maior. E apesar dos desafios, aquele dia representava uma vitória. Ela sabia que estava fazendo a diferença e que a luta dela estava inspirando outros a fazer o mesmo. Enquanto os preparativos finais eram feitos, uma nova sensação de esperança permeava o ar. O festival era um reflexo da resiliência e da força, não apenas de Ana, mas de todos os que estavam prontos para enfrentar suas próprias batalhas. O dia do Festival da Esperança finalmente chegou, e a atmosfera no parque era de pura alegria. O sol brilhava intensamente e o riso das crianças misturava-se ao som da música ao vivo, criando uma sinfonia de felicidade. João e Ana estavam na entrada, recebendo os convidados com sorrisos calorosos, seu coração pulsando em sincronia com o espírito do evento. Conforme as pessoas chegavam, João não conseguia evitar o orgulho que sentia. O festival era muito mais do que apenas um evento. Era uma celebração da vida, da superação e da força da comunidade. Ao olhar para Ana, viu que ela estava cheia de energia, apesar dos desafios que enfrentava. O brilho em seus olhos era inegável e inspirador.
O festival começou com uma apresentação musical e, como sempre, João subiu ao palco. Ele pegou o microfone, sentiu a energia da multidão e começou a tocar sua guitarra. As notas fluíam como um rio e ele percebeu que o público estava completamente envolvido. Ana estava na plateia, aplaudindo e dançando, seu sorriso iluminando o espaço. As músicas que ele escolheu eram uma combinação de suas próprias composições e algumas de suas canções favoritas. Cada uma tinha uma mensagem de esperança e força, e a energia do público era contagiante. Quando ele terminou sua apresentação, aplaudido com entusiasmo, não pôde deixar de notar a emoção em Ana, que tinha lágrimas de felicidade nos olhos. Após a apresentação de João, várias outras atrações seguiram. Crianças correram pelo parque, rindo e brincando, enquanto outros grupos de dança se apresentavam. O Mural da Esperança, que Ana tinha idealizado, estava sendo preenchido com mensagens de amor e apoio. As pessoas escreviam palavras encorajadoras, cada uma contribuindo com seu próprio testemunho de força. O dia estava repleto de atividades, desde pinturas faciais até uma competição de dança. Ana e João participaram de uma das competições, onde Ana apresentou uma coreografia que havia ensaiado com suas amigas. Enquanto dançava, o mundo ao seu redor desapareceu e ela se sentiu livre, como se as preocupações da vida não tivessem mais importância. A multidão estava em pé, aplaudindo e incentivando, e João sentiu uma onda de orgulho por sua irmã. Com o passar das horas, o festival atingiu seu auge. A energia no parque era intensa e todos estavam imersos na celebração da vida e da superação. Os alimentos trazidos pela comunidade eram uma delícia, e a diversidade de sabores refletia a união dos povos. João e Ana circulavam pelo parque, conversando com amigos e recebendo agradecimentos de pessoas que foram impactadas pela força da história deles. Conforme o sol começava a se pôr, criando um céu pintado em tons de laranja e rosa, chegou o momento mais esperado do festival: a arrecadação de fundos. João subiu novamente ao palco, agora com um semblante sério, mas cheio de determinação. Ele começou a falar sobre a importância do festival e o impacto que estava causando na vida de crianças e famílias que enfrentavam doenças. Hoje estamos aqui não apenas para nos divertir, mas para fazer a diferença na vida de pessoas que precisam de nós, disse ele, sua voz firme e cheia de emoção. O dinheiro arrecadado ajudará a financiar tratamentos e a pesquisa para encontrar curas. Juntos, somos mais fortes. A multidão ouviu atentamente, e os olhares de todos estavam fixos nele. A emoção no ar era palpável, e João sabia que aquela era a hora de tocar os corações das pessoas. Ana, venha aqui, ele chamou, gesticulando para que ela se juntasse a ele no palco. Ana hesitou por um momento, mas o apoio caloroso da plateia a encorajou. Ela subiu ao palco e, ao olhar para o público, sentiu a adrenalina correr em suas veias. Este festival é uma celebração da vida, começou ela, sua voz tremendo levemente. Eu sou grata por ter apoio e amor de todos vocês. Cada um de vocês é uma parte importante dessa jornada. Ela olhou para o Mural da Esperança e continuou. As mensagens que vocês deixaram ali significam um mundo para mim e para todas as crianças que lutam contra doenças. Obrigada por estarem aqui hoje. As palavras de Ana ressoaram na multidão e o público irrompeu em aplausos calorosos. João se aproximou e segurou a mão dela, sentindo a conexão que ambos tinham. O amor entre eles era palpável, e aquele momento simbolizava a vitória sobre a dor e a incerteza. Depois de algumas palavras inspiradoras, chegou a hora de anunciar o total arrecadado. João e Ana, com os corações acelerados, revelaram o valor. Uma quantia impressionante que superou todas as expectativas. O parque explodiu em aplausos e gritos de alegria. A felicidade era contagiante. E Ana se sentiu mais forte do que nunca.
O festival não era apenas um evento, era uma afirmação da vida, uma celebração do amor, da união e da esperança. E mais importante, era um testemunho de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da comunidade pode brilhar intensamente. Enquanto o festival se aproximava do fim, João e Ana se afastaram do palco por um momento. Eles se sentaram em um banco sob uma árvore, assistindo ao sol se pôr lentamente no horizonte. "Nós conseguimos, Ana!", exclamou João, radiante. "Sim, nós conseguimos!", respondeu Ana, seu coração transbordando de gratidão e felicidade. "Isso foi muito mais do que eu poderia imaginar." Ali, sob aquele céu colorido, os dois irmãos prometeram que continuariam a lutar, não apenas por si mesmos, mas por todas as crianças que precisavam de apoio. Eles sabiam que a jornada ainda estava longe de terminar, mas a força que encontraram um no outro e na comunidade os encorajaria a seguir em frente. O Festival da Esperança havia sido um sucesso estrondoso, e os ecos de risadas e aplausos ainda ressoavam na mente de Ana e João, mesmo após o término do evento. Nos dias seguintes, a cidade continuava a vibrar com as histórias inspiradoras que haviam emergido da celebração. A mídia local cobriu o evento, e Ana se viu em uma série de entrevistas, compartilhando sua jornada e a importância do apoio comunitário. Cada palavra que saía de seus lábios ressoava com um propósito: criar consciência sobre as lutas que tantas crianças enfrentavam. No entanto, a volta à rotina trouxe à tona uma nova realidade. Ana estava exausta e, por mais que tentasse manter o ânimo, os efeitos do tratamento a consumiam. Ela sentia que sua energia estava diminuindo, e as constantes idas ao hospital para o tratamento eram um lembrete doloroso da fragilidade da vida. Em um desses dias, ao voltar para casa, ela se sentou na cama e deixou as lágrimas escorrerem pelo rosto. João percebeu que algo não estava certo e entrou no quarto, preocupado. Ele se sentou ao lado dela, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. "Ana, o que está acontecendo? Você parece distante", ele disse, a voz suave e preocupada. Ela respirou fundo, tentando reunir forças para expressar o que sentia. "Eu me sinto tão cansada, João. Depois do festival, eu pensei que tudo ficaria mais fácil, mas parece que estou lutando contra um mar de incertezas. O tratamento é tão difícil e eu tenho medo do que vem pela frente." João a observou, sentindo seu coração apertar. Ele entendia que, apesar de toda a força que ela demonstrava, havia momentos em que o peso da batalha era simplesmente insuportável. "É normal sentir-se assim, Ana. Nós todos passamos por altos e baixos. O que importa é que você não está sozinha. Estou aqui e juntos podemos enfrentar qualquer desafio." Ana olhou nos olhos do irmão e viu a sinceridade em seu olhar. Sabia que ele sempre estaria ao seu lado, mas mesmo assim, a insegurança a consumia. "E se eu não conseguir mais lutar? E se tudo isso for em vão?" João segurou a mão dela, seus olhos firmes e cheios de amor. "A luta nunca é em vão. Cada passo que você dá, cada pequeno gesto conta. Você inspira tantas pessoas, Ana. Não importa o que aconteça, sua força já fez a diferença." Naquela noite, Ana decidiu que precisava encontrar uma nova forma de enfrentar seus desafios. Ela começou a escrever em um diário, expressando seus sentimentos e pensamentos. A escrita se tornou um refúgio, uma maneira de canalizar suas emoções. Cada palavra era uma forma de soltar a carga emocional que a oprimia, e aos poucos ela começou a se sentir mais leve. Enquanto isso, João, motivado pela determinação de Ana, decidiu que também queria fazer algo mais significativo. Ele começou a organizar pequenos encontros com a comunidade para discutir questões relacionadas ao câncer infantil e formas de apoio às famílias afetadas.
A ideia era criar um grupo de suporte onde as pessoas pudessem compartilhar experiências, oferecer ajuda e, acima de tudo, se sentir conectadas. A primeira reunião foi marcada para a próxima semana e João se sentiu animado, mas também nervoso. Ele sabia que precisava criar um ambiente acolhedor, onde todos pudessem se sentir à vontade para compartilhar suas histórias. No dia do encontro, o pequeno auditório estava quase cheio. Mães, pais e filhos, todos unidos por um laço comum, a luta contra o câncer. João subiu ao palco, seu coração batendo forte. Ele olhou para a plateia e sorriu, percebendo que estava entre amigos. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. Estamos juntos nessa luta, e a ideia deste grupo é criar um espaço seguro onde possamos nos apoiar mutuamente. Começou ele, sua voz firme e clara. A conversa fluiu naturalmente, e as histórias começaram a ser compartilhadas. Cada relato era carregado de emoção, e João ficou impressionado com a resiliência de cada pessoa na sala. Ele se lembrou de como Ana sempre dizia que a força da comunidade era inigualável. Ana também estava presente, ouvindo atentamente enquanto outros falavam. Ela se sentiu tocada pela coragem de todos. Cada história a lembrou de que, apesar de suas próprias dificuldades, havia muitos que enfrentavam desafios ainda maiores. Após o encontro, enquanto conversavam, uma mulher se aproximou de Ana e disse: "Sua história me inspirou. Eu tenho uma filha que está passando por um tratamento difícil, e saber que você está aqui nos dá esperança." Ana sorriu, sentindo seu coração se aquecer. A conexão que ela sentia com aquela mãe a fez perceber que sua luta não era apenas sua, mas parte de algo maior. Cada passo, cada momento de vulnerabilidade estava contribuindo para um mar de esperança que se expandia entre as pessoas. Com o passar das semanas, o grupo se fortaleceu e as reuniões se tornaram um espaço onde a dor e a alegria coexistiam. Ana e João estavam mais próximos do que nunca, cada um se apoiando mutuamente em suas jornadas. Ana começou a sentir uma nova força dentro de si, um desejo de se tornar uma voz ativa na luta contra o câncer infantil. Junto com João, eles decidiram planejar uma campanha de conscientização que não apenas abordasse a importância do apoio emocional, mas também arrecadasse fundos para ajudar crianças em tratamento. Enquanto os dias passavam, Ana se sentia cada vez mais empoderada. Ela sabia que, apesar dos desafios, a união e o amor poderiam fazer uma diferença significativa. E com o apoio de João e da comunidade, ela estava determinada a continuar lutando, não apenas por si mesma, mas por todas as crianças que precisavam de esperança.